Olá, professores de Três Barras do Paraná, principalmente agora do ensino infantil, né, que foi liberado recentemente para nós inserirmos a nossa frequência, o nosso conteúdo, colocar nosso livro online em dia. E nós temos algumas dúvidas de alguns professores que eu esclareci nesse vídeo. Tivemos a oportunidade de ter a presença, um treinamento presencial com alguns, mas para os que não tiveram, aqui estarão as explicações então. Um detalhe muito importante na hora de localizar o site é que muitas pessoas digitam aqui em localizar no Google e pesquisa o site RCO. Ele abre o RCO do estado. É a mesma tela do que essa central de segurança aqui. Porém, quando a gente clica em acessar, ele até acessa, só que ele não nos dá o direito de fazermos a nossa inserção dos nossos dados, porque ele fala que nós não temos atuação, né, não temos permissão para registrar os conteúdos e até mesmo não localiza o município, a turma, né? Então, o ideal é sempre na barra de endereços pelo computador. Eu fiz um outro vídeo pelo celular, né? Também falei sobre esse detalhe. Então, é preciso pela barra de endereços digitar lá www.rcomunicípios.br.gov.br. Abriu esse site, nós digitamos então o CPF e a senha, clicamos em acessar. Aqui uma professora cedeu para nós o login e senha dela então, para nós passarmos as explicações. E aqui nós temos alguns detalhes importantes que o ensino infantil não vai utilizar não vai utilizar, na verdade, a avaliação, por ser os pareceres, né? Então vai utilizar mais a frequência rápida, a frequência e conteúdo. A frequência rápida ela vai ser utilizada apenas para a aula de agora. Por exemplo, se eu clico em frequência rápida, essa professora agora, neste momento, ela está lá na escola, né, João Melo, né, tendo as informações da turma, o semestre, ele puxou tudo, não precisei colocar nada. Então a professora, quando clica em frequência rápida, já abre todas as informações daquele momento, daquela turma que ela está em tempo real. Tá? Conforme a grade de horário que foi passado para a secretaria, onde foi registrado lá conforme a grade do curso, né, da escola. Aqui nós temos já os nomes dos nossos alunos, onde podemos clicar em falta para o aluno que faltar, lembrando que depois quando for geminada, né, teria que dar a falta para as duas aulas, mas aqui é um registro só dessa aula, eu clico em falta e clico em salvar. Se eu clicar apenas em salvar, vai salvar apenas a minha frequência. Se eu clicar em salvar e incluir conteúdo, vai abrir a tela do conteúdo também. Não vou salvar aqui porque eu quero mostrar essa outra opção aqui de frequência que vai ser a mais utilizada nos momentos agora de colocarmos o nosso livro online em dia. Então essa frequência aqui nós não temos todas as informações, nós precisamos passar a informação. Então, por exemplo, ela quer registrar a aula do ensino infantil, que é no caso aqui do Angelina, né, da escola Angelina. Angelina Segala, período 2020, a turma, ela vai selecionar a turma lá do Infantil 5, período de avaliação primeiro semestre. Neste campo, neste primeiro momento onde nós vamos incluir, não precisa colocar a data, nós vamos clicar direto em incluir. Aqui nós temos a opção de digitar a data, como podemos imaginar que nós vamos colocar a data lá do dia 3/2, onde iniciaram-se as aulas. Nós vamos colocar aqui a nossa data, né? Vamos clicar em... Se clicarmos em mais, é a data de hoje. Se clicarmos em menos, né, quando não tiver nada aqui, menos é a data de ontem. E conseguimos mexer aqui também através do calendário. Então, vamos imaginar lá que ela está registrando a aula do dia 3/2 de 2020, foi o primeiro dia de aula. Nesse dia foi uma segunda-feira. Se essa professora ela tinha duas aulas, ela vai clicar em 2 aqui e nós vamos então ter uma aula geminada. Pode ser que essa professora tenha tido 4 aulas na mesma turma, né? Ela passou o dia todo com a turma, então ela vai registrar duas e depois ela vai fazer o mesmo procedimento de registrar mais duas. Então vamos imaginar que essa professora não tinha aula geminada, só tinha uma aula com ensino infantil, as outras era com a corregente. Outro detalhe, neste primeiro momento,
Quem tem acesso a essas informações, a esse cadastro, é apenas a professora regente. A corregente, estamos fazendo um combinado entre a regente e corregente de ou emprestar a senha, ou fazer junto, ou a corregente passar as informações para a regente registrar, né? Mas no primeiro momento, apenas um login para a regente e a corregente. Tá? Então, vamos imaginar que só a corregente está lançando e ela vai colocar como não, que não era geminada nesse dia, ela só tinha uma aula na educação infantil. Então, vamos imaginar que a corregente dessa professora aqui estivesse lançando. Então, não, lista de alunos, vai aparecer a lista dos aluninhos dessa turma. Se ela faltou, ela vai colocar falta, lembrando que se fosse geminada, aí ela teria que colocar, se a criança faltou, é falta nas duas aulas, né? Ou 3 aulas geminadas, a falta teria que registrar nas 3. Aqui, um caso, só um registro. Está quinto registro aqui porque a professora já registrou as 4 aulas desse dia, senão estaria como o primeiro e segundo registro, se fosse geminada ou não, primeiro registro. Aqui acontece que alguns professores não se atentam que tem essa observação individual, que se caso algum aluno precisa registrar algo sobre ele, que vai sair depois no relatório individual do aluno, pode-se colocar o registro aqui do lado. Então, essas observações são para colocar as observações individuais de cada aluno. As observações da turma, nós vamos colocar caso tenha a observação a ser feita desse aluno, dessa turma, né? Bom, essa questão de salvar e incluir conteúdo, nós vamos utilizar quando nós quisermos salvar a nossa frequência e já incluir o conteúdo. Ou só salvar depois, em outro momento, colocar o conteúdo. Como nós estamos registrando pensando lá no primeiro dia de aula, nós vamos colocar em salvar e incluir conteúdo, para já deixar em dia. E nesta tela, neste campo, nós vamos deixar clicado em conteúdo, aqui já está clicado. Atualizar listagem não precisa nesse primeiro momento, que não foram ainda colocados no sistema os 5 campos lá de experiência. Então, nós vamos só clicar em conteúdo básico e digitar lá no conteúdo específico, que seriam os nossos saberes, né, do ensino infantil, conforme o plano de trabalho, e vamos digitar neste campo aqui os saberes. Então, digitamos lá o que está em nosso PTD, né, todos os saberes, pode ser mais de um, né? E neste caso que a corregente está digitando, ela pode colocar lá o nome dela. Por exemplo, vou colocar meu nome aqui como se eu fosse corregente dessa turma. A regente não precisa colocar o nome, porque quando nós formos consultar, já vai aparecer o nome gravado da regente, da dona, digamos assim, né, da proprietária do login. Então, aqui colocando o nome da corregente, nós temos uma forma de registrar, de saber quem registrou esse saber deste conteúdo daquela frequência daquele dia, certo? Clicamos em salvar. O que acontece aqui? Para nós vermos se está tudo certo, acontece que algumas vezes pode ser que eu tenha errado, precise excluir, né? Como estamos fazendo um teste, precisamos deixar em dia para a professora lá, senão vai aparecer o 5º registro do dia. Nós vamos clicar em consultar. Essa professora aqui está de parabéns, né? Tá tudo em dia, até a regente e a corregente já deixaram em dia hoje. Tá de parabéns mesmo, porque abriu ontem o sistema e hoje já está em dia, né? Mas acontece que nós teremos agora um tempo para fazer isso. Lembrando que é desde o início do ano, então, até os professores levarem um tempo, não tem problema, tá? Se não estiver em dia ainda, mas a partir de hoje, se iniciar, o quanto antes estiver em dia as frequências é melhor, porque o ideal é em tempo real fazer a frequência e o conteúdo. Como está um pouco atrasadinho, os professores vão fazer conforme, né, der o tempo, mas que o mais rápido possível deixar em dia para registrar as frequências dos alunos. Aqui, neste caso, a professora não registrou conteúdo nesses dias 29, 30 e 31, mas tem as 4 frequências, que foi a regente e a corregente que colocou, porque nesses dias eram dias de formação. Então, tem uma opção lá para fazer os dias de formação, tá? Mas vamos se apegar a esse dia aqui, é o dia 3. O dia 3, a professora já tinha registrado, 1, 2, 3, 4 registros. O 5º registro a gente fez de teste, né? Então a gente vai ter que apagar, deixar bonitinho para ela.
Porém, nós estamos com um xizinho aqui cinza. Por que está cinza? Eu não consigo excluir essa frequência porque tem um conteúdo vinculado a ele. Então, nós vamos voltar lá nos conteúdos, consultar no conteúdo do dia, foi o dia 4 que nós fizemos, né? Olha só, lá nas observações tem até, ó, o saber, né, que eu deveria ter registrado, e o meu nome tá lá. Ó, nesse caso, a corregente aqui, ó, ela colocou o nome certinho dela lá, o nome completo dela, certinho. Aqui o saber, não coloquei meu nome completo, já errei, né? A corregente tem que colocar o nome completo dela. Então, aqui que nós fizemos, que nós precisamos apagar esse conteúdo, nós vamos no xizinho, excluir. Ok, excluímos aquele conteúdo de teste que nós fizemos. Agora, precisamos ir em frequência, consultar, e agora nós precisamos excluir nosso quinto registro que nós fizemos lá do dia 3. Ó, ele já foi assinado como a professora regente tivesse feito isso, né? Mas nós vamos apagar aqui para não aparecer nenhum erro. Pode ver que aquele xizinho que estava cinza, agora ele está vermelhinho, porque ele funciona agora, né? Quando está vermelhinho que eu ainda posso excluir. Então, eu consigo ou excluir, ou alterar pelo esse lapisinho aqui, ou visualizar por esse caderninho que aparece aqui, ou incluir o conteúdo. Eu excluí o conteúdo, né? Então, eu posso incluir novamente. Então, acontece algumas vezes de a gente achar que vai expirar o tempo. Olha só, aqui mostra o tempo, né, que a sessão, a cada tela que nós acessamos, ele tem 9 minutos, senão o tempo ele expira. Então, nesse caso, a professora pode começar a registrar o conteúdo, salvar, depois voltar aqui, clicar aqui nesse maisinho verde aqui e voltar a registrar, dar continuidade ao registro dela. Tá, mas nesse caso não foi o caso, né? Nós excluímos lá e agora nós queremos excluir também a frequência. Excluir, excluir. Ok. Vamos ver lá se excluiu então, ó, frequência, consultar, e já não está mais aparecendo o quinto registro do dia 3 que nós tínhamos feito lá. Tá, então está tudo em dia, ó, o registro dela. E nós precisamos, uma coisa interessante também, que às vezes nós queremos consultar o nosso registro de classe, tem a opção de clicar em registro de classe e depois vir aqui em relatórios, enviado por e-mail, né, que foi criado para todos do Gmail, ou em relatórios. Então vamos clicar aqui, aí a internet ela tem que estar um pouquinho ágil para já aparecer aqui em relatórios. Aí clique em atualizar. Aí se a internet estiver um pouquinho lenta, como está chuvoso hoje o tempo, apareceu. Já apareceu, clicamos aqui e ele abre já o relatório em PDF. Olha só como parece bem o nosso livro físico, né? Com os dias 29, 30 e 31 era a formação, aí esses dias aqui são as frequências dos alunos. Aqui já aparecem ali as faltas também, né, daquela turma. E aí, mais para baixo, nós temos, olha só, os nossos registros de conteúdos. Então, tudo que foi registrado de conteúdo dessa professora já está aparecendo aqui, ó. Já tem bastante coisa, né? Caso o aluno tenha algum tipo de amparo legal devido às alguma falta, por exemplo, olha só, aqui nós temos um caso de um aluno que ele estava com a falta amparada, ou seja, o atestado médico foi do dia 17/3, esse aluno aqui estava de atestado, então já aparece também no livro de registro aqui de registro de classe na consulta, né, que o aluno estava com justificativa e a falta que o professor deu neste dia não vai ser computado, tá bom? Um outro detalhe sobre as faltas é que a preocupação dos professores é que dia 3, por exemplo, ele vai levar, se ele faltou no dia 3, ele vai levar 1, 2, 3, 4 faltas? Não, a falta ela vai ser computada apenas na primeira aula, do primeiro registro. Tá? Então, quando for lá para o SER e lá no fechamento do semestre, ele vai computar apenas uma, tá bom? Bom, voltando lá então, fomos em frequência, fomos em conteúdo, ficou faltando falar sobre o conteúdo na hora que nós vamos incluir um conteúdo. Vamos só clicar em alterar um para não criar mais um e ter que excluir mais um. Vamos achar aqui do dia, por exemplo, do dia 3/2, vamos fazer como se fosse uma alteração aqui
no tela, salvar e incluir conteúdo. Então, na tela conteúdo, só voltei para essa tela conteúdo para falar uma observação sobre a avaliação. Então, se o professor for registrar, ao invés do conteúdo, uma avaliação naquele dia, aqui, nesse dia, ele vai clicar em atualizar listagem. E no caso do CMEs, né, do ensino infantil, pode ser outros, e aqui que vai registrar avaliação 1, avaliação 2, ou se for algum tipo de atividades avaliativas, né, é aqui que o professor regente e corregente vai colocar. Então, se ele colocar, nesse caso aqui era corregente, ela vai colocar avaliação 1, né, AV1, daí os critérios da avaliação, tudo mais, e depois assinar aqui. A regente pode ser que crie também uma avaliação 1, mas não tem problema. Tanto a regente como a corregente, nessas observações que aparece aqui conteúdo específico, mas seriam os nossos saberes, né? Pode ter duas avaliações 1 para aquela turma, que uma vai ser da corregente e outra da regente. Tá? Não vamos salvar aqui só para não alterar mais coisas aqui da professora, não precisar excluir. E são essas informações mais importantes. Outra coisa importante também para quem ainda não fez seria as frequências daqueles dias de treinamento, né, de formação. Então, nos dias de formação, nesses dias dessa pandemia aí que nós temos já umas orientações, já passamos a vocês o passo a passo, os textos que são colocados lá nas observações, né, no caso dos decretos e tudo mais, nós vamos colocar a data aqui, por exemplo, dia 23 nós estaremos, né, paralisados aqui é o município. Então, dia 23/3/2020, vamos colocar lá daí se era geminado ou não nessa data e vamos colocar em sem frequência. Ele não vai permitir porque ainda não é data futura, né? Vamos colocar do dia 20, então, que também vai ocorrer aí algumas paralisações. Dia 20 no estado está paralisado, dia 20 não, mas só para mostrar para vocês o sem frequência ali. Então, dia 20/3/2020, daí no caso geminado ou não, né? Ao invés de clicar em lista de alunos para dar a frequência a ele, nós vamos clicar em sem frequência. Clicamos em sem frequência. E aí a nossa internet, como eu falei, o tempo está chuvoso, né? Ele não vai registrar assim. Vamos lá. Incluir a data de hoje, vamos colocar sem frequência, abril. Essa sem frequência, no caso dos dias de formação, lá dia 29, 30 e 31, que foram os inícios, né, das formações, nós vamos colocar estudo e planejamento, e aqui nas observações nós vamos colocar lá a formação, tá? Aquele textinho que foi passado para ser colocado aqui em observações. Nesses dias de paralisação que não tiveram atendimento, também todas as orientações já foram passadas para as direções, tá? Mas vamos colocar sem atendimento pedagógico e colocar aquele textinho que tem o decreto também, tá bom? E aí clicar em salvar. Então, nos dias de paralisação, todas as aulas, né, que nós deveríamos ter naquele dia, nós vamos colocar a data, se é geminado ou não. Neste caso, eu até oriento como os dias que vão estar sem aula para frente, a própria regente colocar. Então, se a regente colocar já as 4 aulas do dia, a corregente nem precisa colocar dos próximos dias, né? Como vai ser sem frequência, vai ser sem atendimento pedagógico, a própria regente pode registrar essas 4 aulas. Então, nós colocamos não aqui, mas no caso, se forem as 4 aulas, coloca 2 aulas, mais 2 aulas, 2 vezes tem que fazer isso, né? E copia o textinho, né? Aquele texto que coloca lá do decreto, tarará. A gente pode fazer o quê? Selecionar, copiar, e daí dos próximos que nós vamos fazendo, nós colamos, né? Colamos a informação, para não precisar das 2 vezes colocar, ou todos os dias colocar o mesmo, né? Nós conseguimos essa facilidade de copiar e colar. Bom, clicamos daí em salvar, não vamos salvar, só fui mostrar a telinha para vocês. E é isso aí. Algumas dúvidas estou tirando pessoalmente, algumas agora, como nós talvez não tenhamos o contato físico, né, pelo celular, pelo WhatsApp, com a direção, estaremos aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tenham uma boa tarde, um bom dia, uns bons próximos dias aí, se cuidem da família de vocês, mas o que precisar então estamos aí à disposição, mesmo à distância estaremos à disposição.
Ok? Uma boa tarde a todos.